Lá no meio do Oceano Pacífico, existe um lugar que desafia tudo que a gente conhece sobre a vida e sobre o nosso planeta. Um abismo tão profundo que virou o novo campo de batalha da ciência, da tecnologia e agora da geopolítica. A Fossa das Marianas, que já foi um grande mistério, hoje é o centro de uma nova corrida global. A gente está falando de quase 11 mil metros de profundidade. É o chamado Challenger Deep, o ponto mais fundo que existe na Terra. Um lugar onde a luz do Sol, olha, simplesmente não chega. E as convecções lá embaixo são brutais. Pensa numa pressão tão forte, mas tão forte, que consegue esmagar um carro como se fosse uma latinha de refrigerante. E tudo isso numa escuridão completa e eterna. É, sem dúvida, um dos ambientes mais hostis que existem. Tá, mas a pergunta que fica é, se o lugar é tão terrível assim, por que essa obsessão toda em ir até lá? Bom, a resposta para isso vai desde a busca pelos segredos da vida até uma disputa bem moderna por poder e recursos valiosíssimos. Nessa análise, a gente vai mergulhar nesse mundo que parece de outro planeta. Descobrir que tipo de vida consegue existir no escuro total, acompanhar a corrida da humanidade para chegar no fundo e, o mais importante, entender a briga pelo tal ouro azul. E no fim, pensar juntos sobre qual vai ser o futuro dessa última fronteira. Para começar, a gente precisa entender a dimensão disso. A Fossa das Marianas não é só um buraco fundo. Ela redefine completamente a nossa ideia do que é profundidade aqui na Terra. Para ter uma ideia, olha só que loucura. Pega o Monte Everest, o ponto mais alto do planeta. Agora imagina que a gente pudesse colocar o Everest dentro da fossa. O pico da montanha ainda estaria coberto por mais de 2 quilômetros de água. É desse nível de abismo que a gente está falando. Por muito tempo, todo mundo achou que, com aquela pressão absurda e sem nenhuma luz, seria impossível existir vida ali. Um verdadeiro deserto. Mas a realidade que encontraram foi muito, mas muito mais estranha e fascinante. Ao invés de um vazio, os cientistas descobriram um ecossistema pulsando, com peixes quase transparentes, sem cor nenhuma, criaturas que produzem a própria luz para se comunicar no breu e, o mais incrível, bactérias que sustentam tudo isso se alimentando de químicos, não da luz do sol. E essa descoberta muda tudo, sabe? Porque ela prova que a vida pode florescer em condições extremas, o que abre um leque de possibilidades sobre vida em outros planetas. E essa curiosidade sobre o fundo do mar não é de hoje, não. Faz mais de um século que a humanidade tenta chegar lá embaixo, e cada nova missão é um desafio tecnológico gigantesco. Afinal, como se constrói algo que aguenta uma pressão que pode transformar aço em pó? A jornada é longa. Começou lá em 1875, com uma medição bem simples. Aí, em 1960, veio a missão histórica do Trieste, que levou as 2 primeiras pessoas ao fundo. Mais recentemente, teve um mergulho solo do cineasta James Cameron e, em 2019, Victor Vescovo bateu um novo recorde. Cada descida foi um marco. Mas olha que doideira! Mesmo com tudo isso, nosso conhecimento é mínimo. Mais de 80% dos nossos oceanos continuam sendo um completo mistério. É bizarro pensar, mas a gente tem mapas melhores da superfície de Marte do que do fundo do nosso próprio planeta. E aqui vem a parte mais chocante. Mesmo no lugar mais remoto e inacessível da Terra, a gente já deixou a nossa marca. E não falo só de equipamentos científicos. Falo de lixo, microplásticos, embalagens. Nem a Fossa das Marianas escapou da nossa poluição. E é exatamente aqui que a história muda de tom. Ela deixa de ser só sobre ciência e exploração e vira uma disputa geopolítica pesada. O interesse agora não é mais só sobre o que podemos aprender lá embaixo, mas sim sobre o que podemos tirar de lá. O grande prêmio dessa nova corrida tem até um apelido, Ouro Azul. Basicamente são umas rochas que ficam espalhadas no fundo do mar, cheias de minerais que são essenciais para toda a tecnologia do século XXI. Dentro dessas rochas tem de tudo: níquel, cobalto, manganês, cobre e os famosos elementos de terras raras. Resumindo, a matéria-prima que faz o nosso mundo moderno gerar. Está nos smartphones, nos satélites e principalmente nos carros elétricos. E por que isso importa tanto? Porque quem controlar o acesso a esses minerais vai controlar o futuro da transição energética. Baterias, tecnologia verde, inteligência artificial, defesa, tudo depende deles. É um poder imenso. E isso, claro, iniciou uma nova corrida global. De um lado, a China investindo pesado em tecnologia e infraestrutura para controlar o acesso e o refino desses recursos. Do outro, os Estados Unidos correndo para garantir sua independência, porque depender de outros países para minerais tão estratégicos é visto como uma vulnerabilidade enorme. Acontece que essa caça ao ouro azul tem um lado bem sombrio.
A exploração desses recursos pode vir com um custo ambiental gigantesco e talvez irreversível. A promessa é muito atraente, claro. Usar esses minerais para acelerar a transição para uma economia mais verde e garantir a segurança energética soa como a solução perfeita. Mas o preço pode ser alto demais. A comunidade científica é quase unânime em alertar que a mineração em águas profundas pode simplesmente destruir ecossistemas únicos que levaram milhões de anos para se desenvolver. E os riscos são enormes. A gente está falando de extinguir espécies que nem sequer foram descobertas ainda, de liberar carbono que estava guardado no fundo do mar por milênios, de criar nuvens de sedimento que podem sufocar habitats inteiros. O alerta é que esses ecossistemas talvez nunca mais se recuperem. E assim, a Fossa das Marianas deixa de ser só um ponto curioso no mapa. Ela se torna o palco onde o futuro da nossa tecnologia, da nossa economia e do nosso meio ambiente está sendo decidido agora. O que acontece lá embaixo, nesse mundo invisível, é um espelho das nossas maiores ambições, mas também um teste definitivo para as nossas responsabilidades mais profundas com o planeta em que a gente vive. A verdade é que o fundo do mar guarda recursos que podem, sim, definir o nosso futuro. A grande questão que fica no ar é, na pressa de pegar as chaves desse futuro, teremos a sabedoria para desvendar essa última fronteira ou vamos acabar destruindo tudo no processo?